Arro! Sejam bem-vindos à plataforma do Umbanda EAD. Vou estar aqui com vocês durante esses próximos 2 meses, falando de um tema muito interessante e também um tema muito complexo, que é o xamanismo tradicional. Vamos estar conversando e se aprofundando sobre essa questão que é a prática dos povos indígenas, dos povos nativos de várias partes do mundo. Vamos tratar dessa religião, entender a sua formação desde os primórdios da humanidade e compreender como é a formação do próprio xamanismo, né? Como é a formação do xamã, como se dá o treinamento, como o xamã se torna um curandeiro tradicional na sua comunidade. No encontro de hoje, nós vamos tratar, né, nesse primeiro bloco, sobre a religião e o xamanismo. O xamanismo, ele é uma prática religiosa, mágico-religiosa, que resgata os primórdios da humanidade. Nossos registros são de 50 mil anos atrás. Já temos registros antropológicos e registros arqueológicos que nos mostram já os resquícios dessa prática. Uma das primeiras imagens, por exemplo, que temos do xamanismo, que data mais ou menos de 50 mil anos, é de uma xamã mulher, vestida com roupa de um animal, né, com ossos, né, numa posição possivelmente de um tratamento cerimonial, né, ou de como nós já conhecemos, né, um ritual fúnebre, também já ligado a essas práticas do xamanismo. Mas quando falamos de xamanismo e religião, temos que ter certos cuidados, certos limites que são próprios do estudo dessa área de conhecimento. O xamanismo, ele é mais uma técnica, uma prática, né? Alguns, né, teóricos vão falar de uma profissão do xamã, por se tratar de uma experiência mais generalista. Podemos encontrar resquícios de xamanismo ou práticas do xamanismo, dessa técnica, em várias religiões. A prática do jejum, por exemplo, da dança, ritmar um canto, uma música, de forma que isso gere um certo estado de consciência, um tema que iremos tratar mais à frente, que possibilite uma certa comunicação com um chamado mundo imaterial, ou então um mundo dos espíritos. O xamanismo, por se tratar de uma prática, de uma técnica religiosa ligada a paleolítico e depois ao neolítico e por sua vez a evolução tecnológica da própria humanidade, tem uma relação muito forte com o que nós chamamos de mente na caverna. Pergunto a vocês, pense nesse momento, o que é estar dentro de uma caverna? Quando falamos, por exemplo, do estudo das cavernas, falamos de espeleologia. Isso é um ponto interessante para a nossa reflexão. O espelho que a caverna propicia para o nosso estado de espírito. Como a caverna trata nossas relações, como a nossa mente, o nosso inconsciente, ele se relaciona no convívio com a caverna. Podemos ver nessas imagens como o ser humano durante esse período fazia desenhos, como ele se expressava através dessa relação que ele estabelecia com as paredes da caverna.
a caverna é um reflexo do próprio inconsciente do ser humano, num momento de formação da própria personalidade. Daí falarmos que o xamanismo, né, ou a própria religião, é a própria formadora do que hoje chamamos de humanidade. Uma das características importantes é como essa mente humana, esses primórdios da formação da psique, da mente, trata as relações com o mundo exterior. Um exemplo disso são os fenômenos naturais, a chuva, os raios. Pense comigo, qual não é a experiência de vivenciar um raio, um relâmpago, para aquele sujeito que ainda está formando a sua realidade, a sua linguagem de mundo, a forma como ver o mundo? O xamanismo, então, tem uma tarefa muito importante nesse momento. Esses mestres, homens de medicina, pessoas visionárias, em alguns casos, os xamãs também são comparados a poetas, são profetas, que olhavam para essa realidade e traduziam ela de uma outra forma, observando o que há por trás desses fenômenos, o que há de invisível neles, e transformando então esses fenômenos em metáforas, numa linguagem que seja capaz de ser traduzida pela própria experiência humana. Esses xamãs, no primórdio da formação da religiosidade humana, da mente humana, ajudavam a compreender a realidade ao entorno e organizar o tempo. Nós sabemos que as religiões ditas originárias, em alguns casos nós lemos, né, como religiões primitivas, gostaria aqui de tratar como as religiões originárias. Essas práticas originárias, elas ajudaram a construir todo um parâmetro de contato com a realidade. Nós podemos falar, por exemplo, dos ritos agrários. Quando é o momento de organizar uma colheita, quando é o momento de organizar a plantação, e quando é o momento de organizar e preparar a terra para receber a semente. Todo esse conjunto de procedimentos de contato que ajudaram a própria humanidade a se envolver, de certa forma, bebem do berço da prática xamânica, da sua leitura de mundo, observando os seres que existiam ali, conversando com os seres invisíveis que estavam presentes ali naquela floresta, no campo, entendendo, conversando, compreendendo e fazendo uma leitura da própria realidade. Uma leitura do tempo, entendendo qual é o tempo de cada coisa, os ciclos naturais. A compreensão, por exemplo, nós podemos observar isso dentro do xamanismo andino, do próprio tempo cosmológico, usando as constelações, as estrelas, a lua, como uma forma de leitura da realidade e organização do mundo. Mas de onde vem esse termo, xamanismo? Por que tratar religiões tão diversas, práticas tão diversas de tantas partes do mundo? Né? Podemos falar da Sibéria, né? na região hoje que é a Rússia, né? América do Norte, aqui no Brasil, né? Hoje falamos em torno de 300 etnias que hoje existem, dessas sendo faladas mais de 200 línguas. Austrália, todo o Oriente, a Índia, a China, o Japão, né? Todos esses continentes, esses países, esses povos têm práticas de xamanismo. Mas como e de que forma tratamos esse tema? Por que falarmos de xamanismo? O xamanismo é um termo que veio sendo utilizado pelos antropólogos e etnólogos durante o século XIX. Eles usavam esse termo para designar diversas práticas religiosas que eles não compreendiam. Chamadas por alguns de práticas pagãs, por exemplo, como a feitiçaria, a bruxaria, né, práticas de curandeirismo tradicionais dessas comunidades, da própria religiosidade popular. Esses etnólogos, eles não tinham uma classificação clara sobre o conceito de xamanismo. Inclusive, se vocês buscarem informação,
uma literatura especializada, vocês vão ver que o xamanismo, até pouco tempo atrás, era tratado como uma forma de lidar com o ser humano primitivo. Né? Há essa brincadeira, isso é animismo. Querendo dizer com isso, né, que existe uma certa desqualificação da prática xamânica. Com o avanço da ciência do século XX, nós vemos percebendo que as práticas xamânicas são tecnologias muito avançadas. A medicina tradicional dos povos indígenas é muito importante pela sua avançada tecnologia de contato com o próprio ser humano, com a natureza e com todo o entorno. E de onde vem então o termo xamanismo? O termo xamanismo vem de uma palavra das povos Tung, da região da Sibéria, né, que é a palavra samã. A palavra samã designa então essa pessoa responsável pela cura tradicional naquela comunidade, pelo sistema tradicional de saúde dessas comunidades, no caso, os povos Tung. Os etnólogos, então, utilizaram esse termo como um termo, como nós dizemos, é um termo guarda-chuva, né, para tentar colocar de alguma forma vários temas dentro dele. Hoje nós buscamos ampliar esse conceito e, de certa forma, delimitar. Hoje falamos de xamanismo como algo muito específico, que se diferencia de outras práticas religiosas. O xamanismo, podemos tratá-lo assim, como uma técnica de transe. Mas não um transe, como nós iremos tratar nas próximas aulas, um transe mero e simplesmente. Mas uma técnica e um domínio sobre essa técnica do transe capaz de gerar conhecimento e informação. Esse conceito de xamanismo como transe é tratado por um teólogo muito importante chamado Mircea Eliade. E o Mircea Eliade, como um filósofo romeno, fez uma pesquisa muito profunda dentro do xamanismo no Oriente e depois um levantamento bibliográfico de grande peso de toda a produção sobre xamanismo desde o século XIX, produzido por esses primeiros etnólogos, até os estudos mais avançados da década de 50, quando então foi lançada a última edição do livro. Hoje sabemos, existem muito mais estudos que vale a pena nós conhecermos e que estará disponível para vocês nas apostilas do curso. Teremos muito mais informação. Gostaria aqui de deixar para vocês uma informação importante, antes que nós fechamos esse bloco, que é o fato de que o xamanismo é algo vivo. Não é, como muitos dizem, uma prática extinta. Hoje, como eu disse para vocês, existem muitas etnias indígenas somente no Brasil que atuam diretamente com suas práticas de sistemas tradicionais de saúde, que são a própria prática técnica do xamanismo. Portanto, podemos dizer que o xamanismo é uma arte viva, algo que está totalmente ativo e hoje sendo praticado por milhares de povos. Gostaria aqui então de deixar um abraço para vocês e nos vemos no próximo bloco.